Já aconteceu com você de você começar a se perguntar: será que eu sou realmente salva? Então, hoje a gente vai falar sobre quais são algumas das mentiras que Satanás coloca na nossa mente para tentar nos convencer de que nós não somos. E a gente também vai ver quais que são os verdadeiros sinais de que nós somos salvas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas à Fé e Tulipas. E hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante, que é sobre como nós podemos ter certeza de que nós somos salvos. Isso é tão essencial porque como crentes nós devemos ter essa certeza. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja extremamente bem-vinda. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma das novidades e também para você fazer parte dessa comunidade. Aqui o ponto do Fé e Tulipas é sempre trazer bom conteúdo cristão para mulheres para que nós possamos estar crescendo e florescendo em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é extremamente bem-vinda. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre quais são algumas das mentiras que Satanás coloca na nossa cabeça para tentar nos convencer de que nós não somos cristãos. E a gente vai estar tendo como base para esse vídeo o livro Venha e Seja Bem-vindo a Jesus Cristo, do John Bunyan, o mesmo que escreveu O Peregrino. E esse daqui é um livro que ele fez só sobre João 6,37. Mas esse daqui tá sendo grande parte da nossa base de hoje e também um vídeo que eu vi do Tim Challies, se você quiser ver, vai estar o link aqui na descrição também. E também a gente vai falar sobre outro livro, mas isso é mais pra frente, eu não posso ir na frente de mim mesma. Então vamos lá, quais são algumas das mentiras que Satanás coloca na nossa mente tentando nos convencer de que nós não somos verdadeiros cristãos? A primeira mentira: Satanás vai tentar nos convencer de que o nosso pecado é maior do que o sangue de Jesus. Já aconteceu alguma vez com você de você cair num pecado e você pensar assim: uau, dessa vez eu fui longe demais, o Senhor Jesus não vai querer me perdoar? Porque afinal de contas, às vezes ele não estava pensando que eu iria cometer esse pecado. E sim, o nosso pecado ofende a Cristo profundamente porque foi o nosso pecado que pendurou o Senhor Jesus na cruz. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, ele morreu por pessoas como nós, pessoas que pecamos todos os dias e às vezes a gente pensa: já era, agora não dá mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nunca coloque o seu pecado no caminho entre você e o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos perdoa e ele nos impulsiona pelo seu amor para que desse jeito a gente não fique mais querendo viver uma vida de pecado, mas ele nos leva para uma vida de santidade. Mas o que você precisa saber? O Senhor Jesus, ele nos perdoa porque ele é fiel e justo, ou seja, se ele diz que vai nos perdoar, ele vai nos perdoar, e justo porque o Senhor Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Então, desse jeito a gente sabe, nenhum pecado é tão grande que o sangue de Jesus não possa cobrir. E a segunda mentira que muitas vezes a gente acredita: a gente acaba pensando que nós nos convertemos pelo motivo errado, porque quando nós viemos a Cristo, nós estávamos buscando vida. Mas a questão é, quando nós viemos a Cristo procurando vida e fugir da condenação, isso é algo legítimo. Por quê? Como o John Bunyan ele vai mostrar aqui nesse livro. Primeiro, isso é honrar a palavra de Cristo. O Senhor Jesus, ele disse para nós irmos a Ele, porque desse jeito a gente teria vida eterna, porque o Senhor Jesus é a fonte da vida, e porque quando nós estamos escondidos nele, nós não temos mais condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente vai a Cristo para buscar vida, nós estamos indo pelo motivo certo, nós estamos o honrando. E olha só que interessante que o John Bunyan diz sobre isso. Aquele que não acredita no testemunho da palavra, não vem. Aquele que acredita que há vida em outro lugar, não vem. Aquele que questiona se o Pai deu a Cristo poder para perdoar, não vem. Aquele que pensa que existe mais no pecado, na lei, na morte e no diabo para destruir do que em Cristo para salvar, não vem. Às vezes, no momento que você se converteu, você não entendeu tudo isso. Mas o que você pode saber é que se você veio a Cristo, você é de Cristo. E a terceira mentira que muitas vezes a gente acredita: que esse pecado que a gente luta contra, nenhum outro cristão tem que lutar contra. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho e que esse pecado é só nosso e que ninguém que é filho de Deus tem que lutar contra esse pecado porque muitas para essas pessoas isso nem é cogitado. Mas não é assim. Todos nós somos pessoas diferentes, então nós somos tentados em áreas diferentes.
mas também nós sabemos que o Senhor Jesus, ele em tudo foi tentado e ele venceu. Então ele é forte o suficiente para fortalecer aqueles que são tentados. Então saiba, a sua tentação não significa que você não é um filho de Deus, porque a tentação que você sofre não define quem você é. E a quarta mentira que muitas vezes a gente pode pensar: eu não sou salvo porque eu duvido demais. Muitos cristãos passam por um momento de dúvidas, de se questionar sobre a nossa própria salvação, sobre se questionar sobre a nossa fé. E uma coisa que você tem que se perguntar: você gosta dessas dúvidas? E eu sei que isso pode parecer estranho, mas é porque muitas das pessoas que se desviam da fé cristã, quando elas começaram a duvidar, elas começaram a achar que elas estavam descobrindo alguma coisa nova, estavam achando aquilo bom. Mas se você é um verdadeiro cristão, quando vier essas dúvidas, você vai achar horrível. Isso vai entristecer o seu coração, porque você vai pensar: como que eu estou pensando isso contra o meu Senhor? Então, se você tem tristeza por causa das suas dúvidas, isso é um bom sinal. E outra pergunta: se você pudesse escolher agora, você estaria com esse tipo de dúvidas ou você estaria confiante em Cristo? E para você entender um pouco melhor, eu vou repetir o exemplo que o John Bunyan traz nesse livro aqui. Sim, é um exemplo um pouco mais pesado, mas você vai entender o peso dessa questão também. Por exemplo, em Deuteronômio fala sobre quais são as leis de quando algum homem comete o pecado do estupro contra outra mulher. E nessa lei mostra que se a mulher ela gritou, isso significava que ela estava contra essa atitude, então só o homem era punido com a morte. Mas se a mulher ficasse calada, subentendia-se que ela estava consentindo com aquilo que aquele homem ia fazer com ela, então nesse caso os dois eram punidos com a morte. Mas o que a gente tem que saber? Muitas vezes, com as nossas dúvidas, nós somos essa donzela. Porque essas dúvidas, quando elas vêm tentando tomar conta do nosso coração, a gente tem que gritar a Cristo e dizer: Senhor Jesus, salva-me. Porque desse jeito a gente vai mostrar que nós não estamos consentindo com essas dúvidas e também a gente sabe que o Senhor Jesus, ele é fiel para nos salvar delas. Então, quando você tem momentos de dúvidas, clame a Cristo com todo o seu coração, mesmo às vezes que você não saiba como orar, simplesmente clame ao Senhor Jesus, porque Ele vai te resgatar. E agora, a quinta mentira que muitas vezes a gente acredita: eu não estou sentindo a presença de Deus, logo eu não sou um cristão. Claro que nós passamos por momentos, às vezes em adoração, que a gente consegue sentir como se fosse a presença do Senhor bem perto do nosso coração, e tem momentos que às vezes a gente pensa que a gente esfriou. Mas isso não significa que você não é um cristão, porque a nossa salvação não é baseada no nosso sentimento, e sim na promessa de Cristo. Então, se Cristo prometeu que nós somos dele, não importa como nós estamos nos sentindo em algum dia. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma autoavaliação. Será que eu estou orando como eu estava orando naquele período que eu estava sentindo mais a presença de Deus? Eu estou lendo a Bíblia como eu estava? Eu estou adorando a Deus como eu estava? Ou estou me esfriando e, consequentemente, esse sentimento também está? Porque como John Bunyan também mostra, ter um coração que busca a Cristo não é simplesmente estar sentindo, não é um sentimento, mas e sim a alma estando constantemente buscando a Deus e lutando contra a preguiça espiritual. O que a gente tem que fazer é exatamente o que o puritano disse. Ele disse mais ou menos assim: a cada vez que a gente olha para dentro de nós, a gente tem que olhar 10 vezes para Jesus. Então, quais são os sinais de que alguém é verdadeiramente salvo? Primeiro, essa pessoa vai ter um desejo genuíno por Cristo. E é interessante que o Paul Washer falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele diz assim: uma pessoa chega a ele e pergunta: eu acho que eu não sou um cristão, eu peco demais, eu não devo ser crente. E o Paul Washer vira e fala assim: bom, se você tá pensando isso, talvez seja verdade, porque você não vai pro mundo, aproveita tudo que o mundo tem para te oferecer e esquece todo o evangelho. E essa pessoa vira e diz assim: mas eu não quero isso, eu não quero as coisas do mundo, eu quero a Cristo. Essa é a questão. Ter um desejo genuíno por Cristo é algo que só verdadeiros cristãos têm. Então é por isso que ter um desejo por Cristo e um ódio ao pecado são sinais de verdadeira salvação. Mas também para a gente ter o ciclo completo. Quais são alguns também de falsos sinais de salvação, ou seja, uma falsa segurança que muitas pessoas podem ter? Então, para isso, a gente vai estar usando como base o livro Como Ter Certeza Se Eu Sou um Cristão, do Donald Whitney. É o mesmo autor do livro de Disciplinas Espirituais que a gente já falou sobre aqui no canal. E ele vai falar o seguinte: um dos primeiros sinais de falsa segurança de salvação. Essa pessoa, quando alguém fala sobre esse tópico de falsa segurança, ela ou nem se importa, ou ela fica muito brava. Outro falso sinal pode ser o legalismo, ou seja, a pessoa fala assim: não, eu sou salva porque eu vou para a igreja, porque eu leio a Bíblia de vez em quando, porque eu faço isso, isso ou aquilo.
Mas a questão é, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez e não aquilo que nós fazemos. Ou então, às vezes, essa pessoa é o contrário. Ela não tem nenhuma disciplina espiritual. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não adora a Deus, ela não vai pra igreja, não faz nada disso. E às vezes ela tá com essa falsa segurança. Outro sinal, às vezes, é pouca Bíblia, no sentido de que essa pessoa, ela tem uma Bíblia, mas ela não se importa nem um pouco de ter conhecimento de Deus. Ou então, às vezes, uma pessoa que ela quer ter todo o conhecimento, mas ela só usa isso para se mostrar para outras e acaba, por exemplo, o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, conhecimento da Bíblia sem amor a Deus não é nada. E outro sinal de falsa segurança de salvação são pessoas que acham que elas vão ser salvas por associação, ou seja, elas pensam assim: eu já ando com pessoas cristãs, então eu não preciso ser genuinamente cristão porque eu já ando com essas pessoas. Não existe isso. Ou então, às vezes, pode cair no outro extremo. Alguém que é extremamente individualista, que pensa que vai ser salvo sozinho, que não precisa da igreja, não precisa de outros crentes, não precisa de ninguém. Isso também é um sinal ruim. E o último sinal que a gente vai falar hoje de falsa segurança são de pessoas que resistem à verdade. Por exemplo, o jovem rico que chegou em Jesus e perguntou: Bom mestre, como posso chegar ao céu? Porque esse homem, depois que o Senhor Jesus disse a ele o que ele deveria fazer, ele saiu triste, ele resistiu à verdade. Então, o que você pode fazer para você sempre ter certeza de que você está alimentando o seu relacionamento com Cristo e fortalecendo a sua fé? E essas são algumas dicas do Donald Whitney. Primeiro, entenda verdadeiramente o Evangelho. Se eu te perguntar agora o que é o Evangelho, você vai saber me dizer? Isso é muito importante porque a sua fé inteira se baseia nisso. Então tenha certeza de que você tem um entendimento correto sobre o Evangelho. Depois, pense profundamente sobre o Evangelho, porque quando mais nós meditamos na palavra do Senhor Jesus, no Evangelho, buscando entender a obra do Senhor Jesus por nós, mais nós fortalecemos a nossa fé. Também se arrependa de todo o pecado. Pode ser que às vezes você tenha dúvidas se você fez alguma coisa e você não sabe se é pecado ou não. Vá a Cristo em oração, peça perdão pelos seus pecados. Todos os pecados que você consegue se lembrar, peça perdão por eles. E também faça como Davi, que ele diz: Senhor, me perdoa por todo o pecado oculto. Também, não duvide das promessas de Deus. Tudo que está na Bíblia foi escrito para você, as promessas de Cristo são para você, confie nelas com todo o seu coração. Isso vai mudar a sua vida e vai fortalecer completamente a sua fé. Também, se às vezes você fala assim: minha fé está fraca, então ore por fé. Todas as vezes que você for orar, diga: Senhor, me dê mais fé, fortalece a minha fé. Deus se alegra em nos dar. Também, participe e ame a ceia do Senhor. Na igreja nós temos aquele momento de Santa Ceia. Então valorize aquilo, porque é aquele momento que a gente se lembra que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e que Ele virá novamente. Então ame a ceia do Senhor. Então, se às vezes você tem essa dúvida: será que eu sou salva? Será que eu não sou? Converse com alguma irmã da sua igreja que te conheça, ou então às vezes com seu pastor, e siga o conselho deles. Eles estão ali para te servir, porque eles amam você, eles te conhecem, eles buscam o seu bem. E também, ore para ter a certeza da salvação se você ainda não tem. Confie na promessa de Cristo, que se Ele te salvou, você está salva. Confie nele e sempre ore para ter essa certeza. Porque, como diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Confie nessas palavras, porque elas vão mudar a sua vida. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Então, a nossa pergunta do dia vai ser: você já passou por algum momento de duvidar se você era salva? E como que você venceu essa dúvida? Comenta aqui embaixo pra gente estar se fortalecendo. Se às vezes você tá com essa dúvida, lê aqui pra você ver as respostas de outras irmãs, pra que a gente possa estar fortalecendo uma outra. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.